Muito bem. Vamos estudar um pouquinho esse versículo de Isaías 45, 7, que diz o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse versículo faz parte do chamado Oráculo de Ciro, que está lá em Isaías, capítulos 44, 45. E, primeiramente, é importante explicar o que é oráculo, né? Na verdade, no primeiro momento dá a entender que seria uma espécie de lugar de oração, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade, oráculo, esse oráculo de Ciro, é um pronunciamento de Deus a respeito do que aconteceria futuramente, a respeito do futuro rei da Pérsia, Ciro. Então, como a gente vai estudar esse versículo, é importante que a gente analise alguns aspectos, né? A resposta para esse versículo, já que ele é um versículo às vezes um pouco polêmico, porque aparentemente está dizendo aqui que Deus ele criou o mal, entre outras coisas, né? Então é importante a gente estudar o contexto deste versículo. Sempre que a gente tem uma dúvida com relação a um versículo, uma parte da Bíblia, é importante analisar os versículos anteriores, os seguintes e alguns pontos em que a Bíblia trata daquele assunto. Tá? A Bíblia não é como um prédio, por exemplo, que tem vários apartamentos e desses apartamentos salas e você coloca coisas, cada um num lugar. A Bíblia é um livro, é um sistema de livros, um conjunto de livros, que às vezes uma pergunta que está no Gênesis, a resposta está lá em Apocalipse. Então a gente tem que buscar o contexto, tá? E são vários os contextos. Aqui eu peguei, por exemplo, pelo menos 3 contextos para estudar, que é o contexto histórico. É muito importante saber a época que se deu. Esse fato aconteceu aproximadamente 500 anos antes, né, de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Então, isso é um contexto para a gente analisar, o histórico. Outra coisa importante é o contexto geopolítico, porque estava acontecendo ali alguns fatos, né, que envolvia a nação de Israel, envolvia a Síria, a Pérsia, envolvia a Babilônia, por exemplo, né? Então, existia ali várias nações envolvidas nesse contexto, por isso que o Senhor Deus ele vai dar uma direção, vai se pronunciar através desse homem chamado Ciro. Então, tem ali um outro contexto que é o espiritual, que eu chamo de quadro profético, que é a situação espiritual do povo judeu naquele momento. Isso aqui é muito importante por quê? Porque naquele momento o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia e alguns países ali em volta que eram também governados pela Babilônia. Ou seja, jovens, crianças, muitos adultos foram levados cativos. E por quê? Porque espiritualmente os judeus estavam falhando, estavam afastados de Deus e veio uma consequência, né? A Babilônia invade Israel e leva cativo milhares e milhares de pessoas, como eu disse, para a Babilônia e para vários países que faziam parte daquele bloco geopolítico naquele momento, né? Então, quando a gente analisa esses fatos, nós vamos compreender mais algumas coisas. Por exemplo, nós vemos no canto direito, no mapa aí do Oriente Médio, lá está o Irã, hoje Irã, naquela época era a Pérsia. Né? E bem no cantinho esquerdo, espremido entre o mar, né, o oceano e os demais países, está Israel. A distância de Israel para o Irã hoje, e naquela época também, né, a Pérsia naquela época, aproximadamente 1.600 quilômetros. Né? Então é uma distância bastante considerável. E o que acontece? Por que Deus ele se pronuncia dessa forma, avisando que Ciro seria levantado e seria usado para libertar o seu povo? Porque geralmente, em outras ocasiões, quando o povo de Deus estava sendo oprimido, ele levantava uma pessoa do próprio meio judaico, para libertar o seu povo. Agora vai ser diferente,
Por isso que Deus começa falando que Ele pode todas as coisas, que Ele é poderoso. Ele pode levantar uma pessoa do meio daquela nação que estava oprimindo o seu povo para libertar o seu povo, e isso aconteceu. Né? No ano 539, Ciro, conquistando várias nações, conquista também a própria Babilônia e emite um decreto liberando o povo judeu para voltar para a sua terra, natal, né? Isso causou grande impacto, porque foram 50 anos de exílio babilônico e as consequências continuaram. Tem até uma contradição, porque há relatos bíblicos dá a entender que foram 70 anos. Na verdade, foram 50 anos, porém as consequências, né, duraram um pouco mais. E aí é onde entra essa questão do versículo 1 em questão. O Senhor Deus dizendo que faz paz e cria o mal, que Ele faz todas as coisas. Por quê? Porque quando Deus está afirmando isso aqui, Ele não está afirmando que Ele criou o mal, embora dê a entender nesse versículo que Ele criou o mal. Mas como a Bíblia fala em outros versículos, por exemplo, que Ele é amor, Deus é amor, então eu preciso entender o que esses contextos aí que nós vimos, né? Veja só o que diz, por exemplo, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então, justo e reto ele é, logo, ele não pratica o mal não habita nele. Salmo 5:4. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Contigo o mal não pode habitar. Né? Então, o que significa esse versículo de Isaías 45:7? Que Deus não criou o mal moral. Deus não criou o mal moral, a maldade das pessoas, a malignidade, a violência, não. Esse mal que está aqui, em Isaías 45:7, é o mal mediante o juízo de Deus. E o juízo de Deus por causa dos erros, das transgressões das pessoas. Ou seja, ele estava afirmando que ia libertar o povo através de Ciro, porém as consequências do seu juízo iria permanecer. Então, o resumo é: Deus não criou o mal moral, mas as consequências, as catástrofes, as tragédias, por causa do pecado e por causa do erro das pessoas, isso sim, o Senhor Deus, ele cria, por causa do juízo.